A mulher deu à luz um filho em segredo para o homem, escondendo tudo da própria família. Mas o homem a obrigou a assinar o divórcio só por causa de uma atriz famosa. 3 anos inteiros de dedicação acabaram com uma frase: pegue o dinheiro e saia desta cidade. Na visão desse traidor, ela era apenas fraca, fácil de pisar e sem nada na vida. Porém, no dia em que ela voltou para casa, todos os empregados estavam alinhados em fila. A mãe dela havia contratado 365 namorados de um dia, cada um custando 100 mil, apenas para curar a dor amorosa da filha. E não só isso, a mãe ainda pretendia comprar todas as empresas de entretenimento de Jianchen só para calar os haters. Por fim, sob a insistência da mãe, Xinxin voltou para a cidade de onde o ex-marido a expulsou, mas agora retornava como uma jovem herdeira. Quando um avião anunciou a chegada da rainha da montanha Xinxin, ela entrou no palco, fez sua apresentação e ergueu o microfone, deixando o público em puro delírio. Algumas pessoas repararam no visual dela. Seu corpo inteiro exalava cheiro de dinheiro e a aura lembrava perfeitamente a filha rica do grupo Taifa de um romance, conquistando fãs instantaneamente. Até Xu Youfei não resistiu. A atriz de topo fez questão de se aproximar, dizendo que rainha da montanha Xinxin era difícil de falar e que preferia chamá-la apenas de Xinxin no programa, algo que muitos sonhariam em conseguir. Mas ela apenas sorriu e balançou a cabeça. Não, mas você pode me chamar de senhorita Xia. Ao ouvir isso, Xu Youfei ficou totalmente chocada. O chat explodiu na hora. Quantos pratos ela bebeu? Que comportamento é esse? Ela era bonita, mas ninguém esperava que fosse tão sem educação. O público virou contra ela na hora. Mas para Xu Youfei, essa mulher que ousou recusá-la era incrível, e seu interesse aumentou ainda mais. Olhando para a pequena fã diante dela, Xinxin sabia que ela era a nova paixão do ex-marido, e também sabia que o traste estava observando na plateia. Então ela resolveu provocar Xu Youfei ali mesmo. Gosta de mim? Que tal chutar o presidente Lu e vir comigo? Assim que disse isso, a plateia ficou em silêncio. E no segundo seguinte, o lugar inteiro explodiu em gritos. Na plateia, o rosto de Lu Bogui já estava escuro enquanto observava a ex-esposa tão desafiadora. Ele nunca imaginou que a mulher que expulsou um dia o afrontaria mostrando o dedo, e tudo ainda foi filmado. Nesse momento, Xu Youfei recebeu uma instrução do diretor, pedindo para que Xinxin olhasse o telão. Só então Xinxin percebeu que ela e Lu Bogui estavam no mesmo enquadramento, com comentários rolando ao vivo. De repente, um clarão apareceu. Surgiu na tela um homem extremamente bonito. Até os homens da plateia não resistiram e gritaram: marido! Era Sua Alteza, que tinha subornado a equipe do programa. Mas essa entrada brilhante e cuidadosamente planejada. Xinxin só pensou: esse estilo metido é muito familiar. Depois ele marcou de encontrar Xinxin no programa amanhã. Mas o programa não iria gravar amanhã e Xinxin já nem lembrava mais quem ele era. O avião que antes parecia decolar cheio de alegria, agora tinha Sua Alteza chorando na primeira classe, tão triste que até o sotaque da realeza ocidental escapou. Era a primeira vez que o ministro via Sua Majestade assim. Vendo que as emoções de Sua Alteza estavam ficando cada vez mais descontroladas, o ministro interrompeu o vídeo à força. Nesse momento, todos os holofotes do palco se voltaram para Xinxin e Xu Youfei perguntou ao público com o microfone: vocês não estão curiosos para saber quem é aquele misterioso bonitão todo chamativo? Depois de receber uma resposta alta e clara, ela provocou ainda mais o público, dizendo que agora voltariam ao quadro de perguntas dos internautas. Xinxin não economizou nas respostas. A primeira pergunta era: por que ela é tão bonita e mesmo assim nunca mostrou o rosto nos vídeos? Um espectador gritou impulsivamente: é pra hype, pra ficar famosa. Mas nem terminou a frase antes de quase pagar caro. Ninguém permitia que qualquer voz atrapalhasse a resposta de Xinxin. Xinxin respondeu com leveza: esse rosto não é alugado. Se eu gravo ou não, e quando depende do meu humor. Quando perguntaram por que ela veio ao programa, ela respondeu sem rodeios, para calar os haters. Na mesma hora, a live explodiu com comentários: mistério resolvido, Érica de verdade. Enquanto isso, Sua Alteza ainda chorava sem parar no avião, repetindo que não conseguiria ver Xinxin amanhã. Depois de observar por muito tempo, o ministro finalmente percebeu que Sua Majestade estava sofrendo de uma forte paixão, e ordenou que o avião acelerasse. Sua Majestade precisava ver sua amada ainda hoje. Já era tarde da noite quando a gravação finalmente terminou, e Xinxin estava prestes a voltar para casa. Mas seu ex-marido a puxou com brutalidade. Ele a prensou contra a parede: eu não te mandei sair de Jianchen? Ao ouvir isso, Xinxin apenas fingiu que não o conhecia. Mas ele falou com ainda mais agressividade: não pense que voltar vai te permitir destruir meu casamento. Xinxin não queria perder tempo com ele, mas ao sair foi puxada de novo: eu não gosto de você. Pare de testar meus limites.
Ao ouvir isso, Xinshin realmente não entendia esse idiota cheio de si. O maluco ficava falando sozinho, ainda lançou um olhar de desprezo e apertou sua mão a Tedwer. Antes ela suportaria, mas agora simplesmente lançou a bolsa de milhões direto nele. Lu Bogui desviou e tentou dar um tapa na ex-esposa. Mas de repente alguém agarrou o pulso dele com força. Quando ele conseguiu ver o rosto do homem, levou uma bolsada no meio da cara, voando vários metros para trás. É claro, uma bolsa de milhões realmente derrubou até o sangue do traste. Ao abrir os olhos, percebeu que estava sendo encarado como um inseto ridículo e lamentável. E o homem perguntou, cheio de autoridade, quem te deu permissão para maltratar minha mulher? Depois disso, o clima mudou de repente quando ele fez outra pose metida. Xinshin realmente ficou sem palavras com tanta cara de pau. Mas Lu Bogui perguntou com agressividade, quem é você? Quando questionou a identidade do homem, a resposta veio no mesmo tom dominante. Quem sou eu? O homem deixou que Xinshin respondesse quem ele era. Claro que é meu namorado. Ridículo é que Lu Bogui não conseguiu aceitar. Depois de apenas um dia separados, ela já tinha um novo namorado. Ao ouvir Xinshin chamá-lo de namorado, Sua Majestade manteve a calma por fora. Mas por dentro abanava o rabo como um cachorrinho. Diante da provocação do ex-marido, Xinshin respondeu friamente, desde quando o presidente Lu administra a vida amorosa dos outros? O assistente de Sua Majestade logo concordou, isso mesmo, e daí que ele é Érico? Mas Lu Bogui continuou preso em seu próprio mundo e perguntou ao homem, você vai apoiar sua nova amante para destruir meu casamento? Ao ouvir tamanha autoestima, Sua Majestade já teria dado um soco se Xinshin não o tivesse segurado. Mesmo explicando novamente que veio a Jianshen apenas para participar do programa e não se importa com o casamento de ninguém. Lu Bogui continuou achando que as mulheres sempre dizem o contrário do que sentem. Xinshin, já sem paciência, abraçou o homem e disse a Lu Bogui, se um dia você casar com um cachorro, lembre-se de me avisar. Na hora, Lu Bogui gritou o nome completo da ex-esposa, furioso, Xia Zixin. Os dois assistentes de Sua Majestade imediatamente controlaram a situação. Lu Bogui deu uma risada fria, muito bem. Depois ligou para alguém dizendo alto que queria ver se existia alguém em Jianshen que ele não pudesse enfrentar. Assim que terminou, ouviu uma bronca atrás dele. Era uma tia que ele estava bloqueando havia um tempão. O dominador foi repreendido como um garoto. Ouvir que em vez de aprender coisas úteis, só imitava filmes de gangster e não tinha educação nenhuma. Ser repreendido como criança na frente da ex-esposa e ainda ouvir desde que você melhore tudo bem, foi a primeira vez que Lu Bogui passou por uma humilhação assim. Enquanto isso, Xinshin agradecia ao homem pela ajuda. Ver o traste passar vergonha deixou seu humor ótimo. O homem respondeu com calma, não precisa agradecer. Só então Xinshin descobriu que ele era o mordomo exclusivo que sua mãe havia contratado. Parecia inacreditável, mas o mordomo tão performático combina perfeitamente com o estilo da mãe dela. E de fato, um assistente entregou uma ligação. E sua mãe explicou que Axil era um mordomo altamente profissional e cuidaria de toda a rotina dela dali para frente. Mas o mais chocante foi ouvir a mãe dizer que tinha pago um extra e que se Xinshin se sentisse solitária, Axil também poderia ajudar com isso. Os dois assistentes até fizeram um gesto animado de ok. Xinshin ficou totalmente constrangida sabendo que Axil ouviu tudo, mas mesmo assim disse, então conto com você. Na manhã seguinte, surgiu uma discussão quente sobre Xinshin, rainha da montanha, e os internautas começaram a investigar Xia Zixin, era rica de verdade ou só aparência? Alguém comentou que o colar dela era falso, e outra pessoa até perguntou ao atendimento oficial, recebendo confirmação do robô de suporte. Num instante, subiu aos tópicos mais comentados, influencer Xia Zixin exposta, ostentação falsa, colar falsificado, rica só de fachada. Lu Bogui olhou satisfeito para sua obra, encarando os comentários e murmurando, Xia Zixin, isso é o que acontece quando você não me obedece. Insistiu em me provocar? Então não me culpe por acabar com sua carreira. Depois disso, largou o celular. De repente, bum, a mesa foi destruída com um chute. Lu Bogui levou um susto enorme, era o avô que havia voltado. Sem dizer nada, o avô lhe deu um tapa na cara. Esse foi o cumprimento após um ano sem se verem. Afinal, ele forçou Xinshin a se divorciar enquanto o avô estava no exterior em tratamento, e agora ainda contratou haters para atacá-la. O avô mandou apagar tudo imediatamente. Ao ouvir a bronca, Lu Bogui ficou cheio de dó de si mesmo. Vovô, aquela mulher, ela me bateu. O avô entendeu na hora, bem feito. E então soube pelos empregados que o neto ainda ligou para advogado e polícia, querendo processar a ex-esposa por agressão. O avô ficou furioso, um ano sem exercitar. Parece que chegou a hora. Com o avô como apoio, os empregados ergueram 2 dedos do meio e finalmente disseram a palavra que guardavam há muito tempo, canalha.
Enquanto isso, Xinxin estava em um carro de luxo que valia mais de 100 milhões, conversando com o terceiro irmão sobre tudo o que tinha acontecido. O terceiro irmão não entendia, iam mesmo deixar os haters difamá-la assim? Claro que não. Xinxin agora era especialista em dar tapa na cara, e quanto mais falavam mal, mais famosa ela ficava. Mas Xinxin ficou intrigada, porque o mordomo exclusivo viajava de helicóptero, enquanto a dona ia de carro. O terceiro irmão disse: a mamãe o contratou para você, então ele é caro. Ir de helicóptero. Faz sentido. Mas a expressão culpada dele entregou tudo. Xinxin percebeu que o mordomo definitivamente não era alguém simples. Já no helicóptero particular, Sua Majestade também viu o trending topic atacando Xinxin. Ele imediatamente ordenou que rastreassem o responsável pela internet. Os fãs de Xinxin não podiam perder, estabilizem tudo agora. O segurança, ao ouvir isso, trocou discretamente a metralhadora por um celular. Seguindo as pistas, o piloto descobriu que o chefe dos haters contratados era Lu Bogui. Então era aquele idiota que não soube valorizá-la. Sua Majestade caiu em profunda reflexão. De repente, a ligação de Xinxin o despertou. Sua expressão mudou completamente na mesma hora. Xinxin mandou ele preparar uma coletiva de imprensa para amanhã e não fazer nada que ela não tivesse autorizado. Xinxin já suspeitava da verdadeira identidade do mordomo e, ao desligar, ficou esperando o show de amanhã. Depois, encostou-se no seu terceiro irmão bonito e adormeceu. Ao mesmo tempo, a marca envolvida na acusação de produto falso convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer alguns pontos diante de inúmeros repórteres. Primeiro, a senhora Xia é membro suprema da empresa. Segundo, o colar que ela usava foi criado especialmente para ela pela designer Top Elimi. Existe apenas uma peça no mundo. E somente com a autorização da senhora Xia a empresa pôde produzir outras versões. Ao chegar nesse ponto, o porta-voz ficou visivelmente emocionado. Criticou os haters por serem ingratos e maldosos, e a designer ficou tão irritada que largou o trabalho na hora. Os jornalistas se entreolharam, completamente chocados. O caso tinha ficado tão grande que os 3 maiores seios de gelô do mundo apareceram juntos para esclarecer a verdade. Se o acessório da senhorita Xia fosse diferente do que está à venda, era porque se tratava de uma peça exclusiva feita apenas para ela, ou seja, impossível ela usar algo falso. Eles até fizeram transmissão ao vivo só para defender a rainha Xinxin da montanha. Os internautas comentaram: a pobreza limita a imaginação, que tapa na cara. Muito rápido, a conta de Xinxin ganhou 10 milhões de seguidores de uma só vez. Os internautas pediram ao programa Honey Love que retirasse a declaração imediatamente. Enquanto isso, a equipe do programa fazia uma reunião de emergência. Foram eles que romperam o contrato com Xinxin quando ela era mais atacada. E agora, vendo a Marévira, queriam mandar uma mensagem dizendo que convidavam sinceramente Xinxin a retornar ao programa. E enquanto escrevia esse tal convite sincero, o estagiário loiro ainda resmungava: Xia Zixin é incrível. Tão rica, mas o endereço residencial dela é Lincha. Parece até gente da roça. Nesse momento, a roteirista percebeu que Xia Zixin tinha postado no Weibo. O editor-chefe logo perguntou o que ela tinha publicado. Descobriram então que ela havia repostado as 3 notas de desculpas das marcas, e ao abrir perceberam que o conteúdo era pago. A roteirista não se conteve. Quem seria idiota o suficiente para pagar por isso? Assim que terminou de falar, a cena mudou. Sua Majestade estava encarando fixamente os 2 polegares na tela, sentindo que algo ali não parecia certo. O segurança trouxe o relatório. As 3 grandes marcas já tinham pedido desculpas como Sua Majestade ordenou, e o programa havia convidado de novo a futura princesa. Quanto a Lu Bogui, a empresa dele já tinha perdido 37 contratos, mas o avô dele buscou a ajuda da senhorita Shen Yalin. Ao ouvir isso, Sua Majestade ficou descontente. Mas logo a irritação sumiu ao ver o vídeo de Xinxin se espreguiçando no celular. Por respeito à mãe de Xinxin e ao velho Lu, decidiu poupar Lu Bogui por enquanto. No momento, ele só queria saber o que Xinxin estava fazendo. O segurança informou que ela estava gravando um vídeo. Sua Majestade se levantou imediatamente, arrumando a postura, pronto para contratar a melhor equipe de filmagem do mundo para ela. Mas o segurança jogou um balde de água fria. Majestade, a futura princesa está gravando aquele tipo de vídeo, com um homem bonito. E agora, Xinxin estava tirando fotos com o tal homem. O olhar de Sua Majestade misturava ciúme, inveja e ódio, tudo direcionado ao homem, e sua emoção caiu do pico para o fundo do poço. Ele não entendia por que ela não o chamou para fotografar. Será que ele não era mais bonito? O segurança tentou consolá-lo, dizendo que a futura princesa provavelmente estava tirando fotos de casamento. Ao ouvir isso, Sua Majestade sentiu um leve alívio. Mas então o tom de Xinxin com o homem ficou carinhoso. Num instante, um raio passou pelos olhos de Sua Majestade e ele puxou a espada acima de si, pronto para castrar o homem, mas o segurança o agarrou com força. Xinxin olhou as fotos recém-tiradas, mas ainda achou que não estavam boas.
De repente, ouviu um barulho acima dela. Ao levantar o olhar, viu seu mordomo exclusivo. Ela acenou com a mão e chamou a Shu para descer e tirar fotos com ela. Na mesma hora, o mau humor de Sua Majestade sumiu, e ele virou um cachorrinho obediente. Depois da sessão de fotos, Xinxin perguntou à mãe sobre a identidade de Ashu, mas a mãe continuou se recusando a contar a verdade. Sem escolha, Xinxin mentiu dizendo que o terceiro irmão já havia contado tudo. A mãe levou um susto e xingou o filho mentalmente, e em algum lugar o terceiro irmão espirrou. Só então a mãe percebeu que tinha caído em uma armadilha. Agora Xinxin só queria saber quem Ashu realmente era, com medo de que suas intenções prejudicassem o grupo Xia. Ao ouvir isso, a mãe explicou apressada: Ashu não tem interesses ocultos. Ele simplesmente gosta de você e quer te ver o tempo todo. Vendo a filha esconder um sorriso ao ouvir isso, a mãe percebeu que tinha sido enganada de novo. Já que tinham ido tão longe, a mãe não enrolou mais. Se Xinxin se sentisse desconfortável, poderiam mandá-lo embora. Xinxin então olhou para a janela com sentimentos misturados, mas sem encontrar um pingo de rejeição por ele. No fim, disse à mãe para deixá-lo ficar por enquanto e se levantou para sair. A mãe soltou um longo suspiro de alívio, feliz por ter protegido a identidade do futuro genro. Enquanto isso, Lu Bogui recebeu a ordem do avô para levar Xinxin e a criança para visitar a família, ignorando totalmente que o neto já estava noivo de outra. Vendo a firmeza do avô, Lu Bogui reclamou, mas acabou obedecendo. Porém, após ligar por muito tempo sem resposta, achou que era problema de sinal ou que o celular tinha quebrado. O segurança ao lado comentou: há outra possibilidade. A senhorita Xia pode ter te bloqueado. Essa frase congelou o ambiente, seu orgulho foi destruído instantaneamente. Enquanto isso, Sua Majestade também estava ligando para Xinxin. Mesmo sem conseguir contato, o humor dele era totalmente oposto. Lu Bogui atirou o celular no chão de raiva e o segurança começou a chorar. Era o celular novo dele, comprado depois de deixar de comer frutos do mar por dias. Ainda irritado, Lu Bogui mandou investigar em Xia Zixin e o homem ao lado dela. O segurança cochichou: o velhote já sabe tudo sobre isso. Ao ouvir isso, Lu Bogui ficou ainda mais confuso, afinal, foi o próprio avô que insistiu para que ele se casasse com Xia Zixin. O avô reclamou: casado por 3 anos e só sabe o nome da esposa? Que tipo de marido é esse? Se quer saber algo sobre Xinxin, pergunte a ela diretamente. Assim que o avô saiu, Lu Bogui mandou Tang Nan contratar os melhores hackers do mundo. Já do outro lado, o segurança entregou o celular respeitosamente e disse que havia recebido uma ligação de um número desconhecido. Xinxin pegou o celular e perguntou: quem é? Qual o assunto? O segurança então repetiu exatamente as palavras do homem ao telefone: maldita mulher, por que você me bloqueou? Xinxin mostrou imediatamente nojo e repulsa. Então era aquele morto. Ao ver a expressão fria de Xinxin, Sua Majestade quase babou, mas foi lembrado pelo segurança atrás dele e voltou rápido postura formal de mordomo. Xinxin ordenou que trouxessem a equipe do programa e saiu em seguida. Nesse momento, a tentativa de Lu Bogui de contratar um hacker também foi exposta. Sua Majestade já esperava esse tipo de truque dele. Então um dos seguranças avisou a senhorita, dizendo que o pequeno Wei havia enviado mensagem. Lu Bogui tentou investigar informações sobre ela, mas foi bloqueado por um cliente misterioso, e nem o pequeno Wei conseguiu descobrir quem era. Xinxin sabia que alguém capaz de barrar o pequeno Wei só podia ser uma figura poderosa, mas a gravação de logo mais era mais urgente. A equipe do programa já estava em choque, o saguão inteiro era luxuoso, cada canto brilhando ouro, e tudo que viam valia uma fortuna. Quando Xinxin desceu lentamente as escadas acompanhada por 2 criadas. O assistente de direção veio imediatamente e se curvou. Conforme exigido, trouxe uma carta de desculpas escrita à mão, embora não entendesse porque precisava trazer a equipe de filmagem junto. Para sua surpresa, Xinxin disse que só queria deixar de participar da parte do programa que envolvia morar no apartamento, pois realmente não suportava aquele ambiente. Ao ouvir aquilo, o assistente de direção sentiu claramente o cheiro de ostentação. Embora tamanha riqueza não tivesse nada a ver com ele, afinal era apenas um assistente e não tinha poder para decidir nada. Depois de falar, Xinxin apenas estalou os dedos. E um criado imediatamente trouxe um celular. O assistente de direção atendeu e ouviu a voz do grande ancião da empresa. Ele informou que o assistente havia sido promovido a diretor-chefe de Switch Love 101. Ao desligar, o recém-nomeado diretor-chefe agradeceu internamente por ter escrito a carta de desculpas. Foi realmente escolha certa. Embora ele não soubesse quem Xia Zixin realmente era, estava claro que era uma grande benfeitora. A mulher diante dele parecia até divina. A gravação que se seguiu foi feita com extremo cuidado. E ao ver a expressão chocada do assistente, pensou que ele estivesse fazendo graça. Mas depois de repreendê-lo, descobriu que era por causa da benfeitora.
A benfeitora havia acabado de postar uma nova atualização para comemorar mais de 10 milhões de seguidores, estava distribuindo prêmios. 10 fãs sortudos receberiam prêmios em dinheiro que somavam 10 milhões. Os dois ficaram boquiabertos. Isso era riqueza demais. As curtidas passaram de 10 mil em segundos e os comentários ficaram cheios de mensagens engraçadas. Alguém disse caiu 1 milhão do céu, outros pediram bênção da sorte e alguns até chamaram a mamãe. Enquanto isso, Sua Majestade estava olhando algo na tela, analisando seriamente por um bom tempo. Até ouvir que Xinxin havia postado uma nova atualização e que seus seguidores tinham aumentado, deixando-o imediatamente feliz. Ele então ordenou aos criados que transmitissem seu decreto. Todos os oficiais civis e militares e até o exército deveriam seguir a conta de Xinxin. Além disso, várias marcas nobres deveriam procurá-la para oferecer contratos de publicidade. Depois de dizer isso, voltou num instante ao modo de mordomo exclusivo e profissional, recebendo Xinxin com todo cuidado quando ela desceu as escadas. Sua beleza impecável finalmente serviu para alguma coisa. Do outro lado, Lu Bogui viu o post do sorteio de 10 milhões. E imediatamente ligou para perguntar de onde Xinxin tinha tirado tanto dinheiro. Mas antes que terminasse a frase, só ouviu mrolar e a chamada caiu. Furioso, Lu Bogui quebrou mais um celular e o dono daquele aparelho quase chorou atrás dele. Vendo como o jovem mestre destruía celulares, o mordomo anotou no caderninho que precisaria comprar um lote inteiro para reposição. E depois se preparou para levá-lo de volta à casa antiga. Embora o jovem mestre parecesse não querer ver Xia Zixin, ainda queria saber quando Sweet Love iria ao ar. O mordomo abriu o caderno novamente, explicando que em 2 dias todos os participantes iriam morar no mesmo apartamento, com áreas separadas para homens e mulheres. Ao ouvir isso, o mordomo continuava sem entender por que o jovem mestre ficou tão irritado. Mas mesmo assim ele exigiu com pressa que o contrato dele como participante masculino fosse preparado ainda hoje. Parecia claramente um duplo padrão. Logo, Sweet Love 101 estreou oficialmente, com todos os assentos lotados e a popularidade online explodindo. O primeiro quadro da transmissão ao vivo exigia que cada participante apresentasse um talento solo, seguido por uma votação conjunta do público presente e dos espectadores da internet para a eliminação. Depois os aprovados seriam avaliados pelos mentores e então entrariam no treinamento e se mudariam para o apartamento coletivo, aguardando a próxima rodada. Com o anúncio de Shu Youvei, a competição começou oficialmente. A primeira a entrar no palco foi uma fã vestida de kipao. Assim que terminou sua apresentação pessoal, fez uma pose sedutora. E o público não conseguiu segurar os elogios, até um monge largaria os votos na hora. Era o desafio mais difícil e ela realmente arrasou. Após a apresentação, os jurados atrás dela deram uma pontuação discreta. E ao cruzar com Xinxin no palco, ela exibiu um olhar cheio de desprezo. Em seguida, os jurados pegaram o arquivo de Xinxin e criticaram o fato de ela não ter preenchido a parte de talento especial, sugerindo que talvez quisesse usar algum truque sujo. Essas palavras irritaram tanto Sua Majestade que ele mandou eliminar o jurado ali mesmo. Mas Shu Youvei rapidamente foi verificar a situação. E descobriu que era totalmente diferente. Xinxin estava apresentando Tai Chi, algo nunca visto num palco de seleção. E a postura que ela executou era simplesmente deslumbrante, mudando instantaneamente a visão dos internautas de que Tai Chi era cafona. Mesmo recebendo elogios massivos dos internautas, o jurado mandou parar na hora e começou a zombar, perguntando se ela iria quebrar pedra no peito amanhã. Disse que o programa era para escolher a estrela do futuro, não número de circo. Ao ouvir isso, Xinxin rebateu dizendo que aquilo era um patrimônio cultural e material de nível nacional, irritando tanto o jurado que ele jogou a frase: "Se você estiver neste palco hoje, então eu não estou." Xinxin soltou uma risada fria. E a equipe dos bastidores recebeu instruções imediatamente. Arrastando o jurado de língua solta para fora, o vice-diretor pegou o microfone e explicou que houve falhas no programa e que os mentores seriam trocados. Mas Sua Majestade achou que isso estava longe de ser suficiente. Aquele jurado merecia sofrer muito mais. Os assistentes, que não viam o rei tão furioso há muito tempo, ficaram apreensivos. Com o programa pegando fogo, a popularidade só aumentava e os internautas ficaram ainda mais curiosos sobre Xia Zixin. Claro, os haters também apareceram, acusando-a de ser rica e fazer o que queria, dizendo ainda que o jurado estava certo e que programa assim devia ter só canto e dança. Mas mal sabiam eles, cantar e dançar para Xinxin era coisa fácil. Quando Shu Youvei perguntou qual dança ela faria, Xinxin avistou a mesma garota de kipao que lhe lançara um olhar de desprezo antes, e uma ideia surgiu na hora: dançar exatamente o mesmo estilo dela. E para avançar, ela começou a rebolar com um corpo explosivo, balançando o quadril e fazendo gesto de tesoura com as mãos, deixando o público arrepiado. Até as mulheres gritaram: "Esposa, Xia Zixin é linda demais, isso sim é o come original." Por um instante, até a top star Shu Youvei ficou paralisada de surpresa.
Com o alerta da equipe, ela finalmente voltou a si. Ao ouvir que era hora de anunciar a avaliação, Shu Youvei subiu ao palco e deu a apresentação à nota máxima, nível S. Já quanto aos jurados, os dois revelaram notas medianas, justificando que ela não usava roupa apropriada para a dança, embora sua apresentação de Tai Chi tivesse sido excelente. Após somar os pontos, Shu Youvei anunciou ali mesmo que a senhorita Xia havia avançado. Não muito longe, a garota de Qipao lançou mais um olhar de desprezo. Xinxin detestava a gente que ficava com o pum preso, então comentou enquanto caminhava. Se a senhorita Li tem problema de visão, posso indicar uma clínica particular de oftalmologia, depois peço para meu mordomo entregar o cartão, e foi embora. Já no camarim, Li Mei ainda não tinha engolido a raiva. Só de pensar em Xia Zixin já se sentia enojada. Tá louca pra ficar famosa, resmungou, preparou dança e apresentou Tai Chi. A amiga não resistiu e comentou, mas ela dançou bem, viu? Percebendo que tinha falado demais, a amiga mudou o tom imediatamente, dizendo que a dança de Xia Zixin era pura porcaria e que quem elogiava era tudo mendigo online querendo ganhar sorteio. Ao ouvir isso, Li Mei se sentiu ainda mais enojada. Na cabeça dela, Xia Zixin só usava o dinheiro de algum velhote para bancar o sorteio. E acreditava nisso porque tinha tirado uma foto antes de subir ao palco, concluindo que Xia Zixin era apenas o brinquedinho de um ricaço. De repente, a porta foi escancarada e entre a fumaça surgiram duas silhuetas. Quando a amiga reconheceu o presidente Lu. Li Mei ficou boquiaberta. Segurança de Lu entregou um maço grosso de dinheiro para comprar o celular que tinha foto de Xia Zixin abraçando o velhote. Mesmo relutante, ela não podia ofender Lu, então obedeceu na hora. Mas, pouco depois de sair, viu a deusa Weiwei segurando o autógrafo de Xia Zixin, completamente apaixonada. Vendo a cara de susto delas, Shu Youvei perguntou curiosa, o que houve? Elas só disseram que estavam cansadas e iam descansar cedo. Depois que elas foram embora, Shu Youvei viu seu noivo, Lu Bogui, saindo de uma sala sem notar sua presença, então o chamou. No fim, Lu Bogui tinha vindo buscá-la, mas entrou no camarim errado. Após a explicação, Shu Youvei perguntou animada, sabe o que eu estou segurando? Ao ouvir isso, Lu Bogui pensou que ela tivesse conseguido o papel principal do filme que queria. Mas era o autógrafo de Xia Zixin. Lu Bogui jamais imaginou que sua nova noiva fosse fã devota da ex-esposa. Ao ver a noiva tão radiante, Lu Bogui lembrou da foto de Xia Zixin abraçando o velhote e sentiu nojo na hora, xingando mentalmente, Xia Zixin, bichinho de um velho desses não merece fã nenhum. Só porque a ex-esposa desligou na cara dele, o CEO mandão passou 3 dias e 3 noites sem dormir. Vendo-o tão abatido, o mordomo comprou todos os chips telefônicos de Jian Shen e garantiu que ele nunca mais precisaria se preocupar com bloqueio ou ligação desligada. Só então ele recuperou o ânimo e trocou rapidamente para outro chip. Assim como numa linha de produção, 7 celulares foram usados em revezamento. O mordomo olhou para o monte de chips sortose e começou a se preocupar com o estoque. Então sugeriu um método, quando a ligação atender, vá direto ao ponto e não faça interrogatório, talvez assim a senhorita Xia não bloqueasse de novo. Ao ouvir isso, Lu Bogui finalmente conseguiu completar uma ligação. Quis testar, mas após dizer apenas da próxima vez, foi bloqueado de novo. O mordomo então sugeriu mandar mensagem nos apps que ela usava com frequência. Enquanto isso, na mansão luxuosa, um empregado aguardava ansioso a próxima chamada, porque o mordomo Shu disse que cada número bloqueado rendia um bônus de 500 yuan. Graças a Lu Bogui, ele já tinha ganhado o salário de 10 anos. Porém, em vez de mais 500 yuan fáceis em 1 segundo, dessa vez a chamada demorou demais e no fim chegou apenas um SMS. Ao ler o conteúdo, o empregado ficou chocado e levou o celular direto para o mordomo Shu. Shu pegou o aparelho e a expressão agradar o velho te exaltou aos olhos de forma especialmente irritante. Sabendo que a senhorita estava fazendo skincare, Shu ordenou que o celular fosse entregue a ela. Esse tipo de mensagem só ela poderia responder. O segurança percebeu na hora que Sua Majestade estava furioso. Logo o empregado encontrou a senhorita e explicou a situação. Eram 3 horas seguidas bloqueando ligações inconvenientes e as mensagens privadas que ele enviou depois eram simplesmente impróprias. Ao ouvir isso, Xia Zixin não deu muita importância e depois de escolher um vestido, pegou o celular e leu a mensagem. Então respondeu, meu avô viveu até os 120 anos. Sabe por quê? Lu Bogui respondeu na hora, por quê? Xia Zixin completou, porque ele não se metia na vida alheia. Em seguida, ela lembrou o presidente Lu que ex-esposa significa que eles não têm qualquer relação e pediu que ele não gostasse dela, se não teria problema se o ex-marido continuasse a persegui-la. Depois da resposta, Xia Zixin lembrou que hoje seria anunciado o apoio ao apartamento Honey Love e ficou imaginando que tipo de confusão poderia surgir. Enquanto Lu Bogui continuava azarado. Pensando nisso, ela pediu para o empregado bloqueá-lo.
Ao mesmo tempo, Lu Bogui se preparava para responder, achando que tinha entendido o jogo de sedução da ex-esposa, acreditando que a mensagem era um convite para ele zombar dela. Mas no segundo em que enviou a mensagem, ficou paralisado, apareceram 8 caracteres enormes: você foi bloqueado pela outra parte. Enquanto isso, Shu Youvei explicava aos participantes que eles iriam comer e morar juntos no apartamento Honey Love, com transmissão 24 horas, exceto a área de banho. Mas a rainha Xinxin tinha tratamento especial, todos ficariam no apartamento, menos ela, que moraria em casa. Os participantes expressaram insatisfação, pedindo tratamento igual. Ao mesmo tempo, o chat da live se encheu de reclamações, porque ela pode simplesmente recusar morar lá. E o apartamento Honey Love ainda foi reformado pela melhor empresa de decoração de Jianshen. Vendo a opinião pública azedar, a equipe correu para bater a claquete. Nesse momento, um par de pernas longas entrou no enquadramento. Ela disse: eu não vou morar lá a menos que atenda às minhas exigências. Assim que terminou, a criada trouxe a lista completa de pedidos da senhorita Xia. Os participantes ficaram chocados, era coisa demais. A lista incluía tudo, desde sofá e TV até pasta de dente e toalhas, e ainda exigia que não houvesse nenhum fio de cabelo no piso do banheiro. Além disso, a senhorita Xia deve acordar exatamente às 6h, mas o volume do despertador não pode passar de 40 decibéis, e ao lado da cama precisa haver um tapete de firmeza intermediária. Para evitar qualquer desconforto, a temperatura da água usada para lavar o rosto deve permanecer entre 36,8 e 37,1 graus Celsius, nem 0,1 graus Celsius a mais. Ao ouvirem tudo isso, os participantes desistiram na hora. Como forma de retribuir a compreensão da produção, Xinxin autorizou transmissões ao vivo em sua própria casa. Um vídeo já tinha sido gravado dias antes. A criada fez imediatamente um gesto de OK. O vídeo começou a tocar e os internautas ficaram boquiabertos. Aquilo não era uma casa, era literalmente uma mansão. Tem gente que não consegue comprar nem 1 metro quadrado de banheiro, e ela vive no lugar daqueles. Inveja e expectativa tomaram conta do público. Mas Li Mei continuou convicta. Xia Zixin só parecia intocável por causa da foto com o patrocinador, o velho. Ela já tinha enviado a foto para sua conta alternativa, e só aguardava o momento perfeito para derrubar Xia do topo direto para a lama. Naquele momento, Shu Youvei tinha apenas um pensamento: trabalhar 10 anos se fosse preciso para morar numa casa daquelas. Enquanto isso, o primo de Lu Bogui segurava o braço do amigo, reclamando: eu só queria conversar com a Xinxin. Porque ela me bloqueou? Vendo ele todo sofrendo por amor, uma mulher com literalmente um fio de cabelo correu para perto. Bebezinho, a irmã mais velha também pode te consolar. Mas ele rebateu com um "quem é você?", fazendo a mulher recuar na hora. Lu Bogui pegou o celular e perguntou onde o primo conseguiu o número da Xia Zixin. Descobriu que ele pagou 50 mil num grupo de fãs. Lu Bogui falou direto: tudo fake. E a Xia Zixin já tem filho. Mas o primo não quis acreditar, dizia que esperaria o divórcio e até adotar o sobrenome da criança. O amigo perguntou: e se ela não se divorciar? O primo respondeu: eu roubo ela pra mim. Se o cara souber usar a enxada, nenhum muro fica de pé. O lema fez o amigo cair na risada, falando isso bem na frente do próprio primo. A verdade é que Lu Bogui sempre escondeu tudo, então o primo não sabia que Xia Zixin era sua ex-esposa. E pior, Lu Bogui ainda disse ao amigo com a maior seriedade que sua ex ainda o amava, e por isso ele não queria ferir o primo, Sinian. Mas o amigo não era bobo. Quando viu a reação de Lu Bogui ao ouvir Sinian dizendo "eu vou esperar o divórcio" e assumir o sobrenome da criança, ficou claro que ele estava viajando. Sinian até contou que Xia Zixin fez um grupo de fãs onde quem tivesse boa aparência e boa família podia entrar na fila para jantar com ela. Mesmo assim, Lu Bogui achava que tudo aquilo era só provocação. Diante de tanto autoengano, o amigo saiu sorrindo. Só então Lu Bogui deixou cair a pose, olhando irritado para o grupo de fãs no qual entrou escondido. Que fila para pegar número? Como é que eu nunca vi isso? Instantes depois, ele pediu ao primo para colocá-lo no grupo de fãs. Mas a Shu era justamente o administrador e achou que era só mais um fã dedicado entrando. Assim que abriu o perfil do solicitante, gênero masculino e foto de certidão de casamento, reconheceu Lu Bogui na hora e bloqueou sem pensar 2 vezes. Enquanto isso, Xinxin recebeu uma ligação do diretor dizendo que estavam espalhando que ela era campeã pré-definida do Honey Love. A situação estava ficando difícil de controlar. Para não colocar o diretor em apuros, Xinxin concordou em participar das gravações do treinamento, mas só ficaria 8 horas por dia no apartamento do programa. Ao ouvir essa mudança, a Shu ficou descontente. Isso significava que teriam mais chances de encontrar Lu Bogui. Mas não disse isso. Apenas avisou que se ela fosse gravar no apartamento de treinamento, teria de levar os criados escolhidos por ele, caso contrário, ele temia que ela não se sentisse confortável. Ao ouvir isso, Xinxin lembrou dos lugares muito piores onde viveu durante os 3 anos em que foi esposa de Lu Bogui. Então, curiosa, ela perguntou: você não dizia que seu chinês era ruim?
A Chu ficou sem graça e respondeu com dificuldade: voltar. Eu ouvir não consigo. A frase estava toda errada, mas todos sabiam que a Chu estudava chinês até de madrugada só para conseguir conversar com a senhorita. Vendo tanta dedicação, Xinxin perguntou se ele queria ir junto para a gravação, mas falou rápido demais e ele não entendeu. Um criado traduziu imediatamente usando o sotaque do clã ocidental. Por fim, Xinxin disse para ele se preparar, pois sairiam amanhã. Enquanto isso, depois de ser recusado no grupo de fãs mais uma vez, Lu Bogui voltou sua atenção para os criados. Quando ouviram que ele queria emprestar um lojin de novo, quase pediram demissão na hora. Um carro de luxo, valendo milhões, parou em frente à loja da marca e os seguranças desceram em formação perfeita. A cena chamou imediatamente a atenção de todos ao redor. Não é um participante do Honey Love? Por que ele está com a Xinxin? Mas Li Mei, cheia de desdém, disse para a amiga: deve ser o brinquedinho que o velho está bancando. Shu Qin concordou: se ela já é cacada por um velho, o que é que ela não faria? As duas viram Xinxin entrar na loja e quiseram segui-la para olhar. Porém, ao chegar à entrada, 2 funcionários bloquearam o caminho. Li Mei ficou furiosa, abusando do poder. A loja não é aberta ao público, por que não deixam clientes entrar? Os funcionários agiram como se tivessem sentido um cheiro horrível no ar, sem vontade nenhuma de responder. Quando o gerente chegou, Li Mei achou que os funcionários seriam repreendidos, mas o gerente apenas disse: hoje a loja atende exclusivamente a senhorita Xia. Ao ouvir isso, a amiga lembrou que o CEO da Mankou já havia saído pessoalmente para pedir desculpas a Xinxin e ficou sem saber qual era a real origem daquele velho. Nesse momento, Lu Bogui chegou com Shu Youvei. Li Mei correu para reclamar: a Mankou está cheia de arrogância hoje. Nem quer atender cliente. Ela queria ver se teriam coragem de impedir o presidente Lu e a deusa Weiwei. Embora o gerente parecesse hesitar por um instante, o resultado foi exatamente o mesmo. E foi então que Lu Bogui percebeu que a tal convidada Weiwei era, na verdade, sua ex-esposa. Shu Youvei ainda comentou ao lado que os dois até combinavam. O psicológico dele foi para o espaço: então eu não sou VIP. Mesmo assim, continuou barrado na porta. Nesse momento, Xinxin se aproximou e disse casualmente: está bloqueando a entrada do nosso ilustre presidente Lu. O gerente, ao ouvir isso, mudou de atitude na hora e começou a apresentar animado as novas bolsas que chegaram ontem. Lu Bogui então segurou a mão de Shu Youvei, querendo que Xinxin sentisse ciúmes ao vê-lo cuidando de outra mulher. Mas acabou estragando o próprio humor. Xinxin nem ligou e conversava animadamente com outro homem. E ele mesmo não sabia o que estava acontecendo. De repente achou sua ex-esposa linda demais, com um corpo exatamente como a deusa dos seus sonhos. Shu Youvei virou uma fã enlouquecida, gritando que Xinxin estava perfeita. Ao ver a Shu pedir para embalar todas as roupas que Xinxin havia experimentado, Shu Youvei rapidamente escolheu um vestido que achou bonito e pediu para Xinxin provar. Até os funcionários ficaram chocados. A deusa Weiwei virou vendedora. Lu Bogui jamais imaginou que sua noiva fosse tão apaixonada pela ex-esposa dele. Mas o vestido escolhido por Shu Youvei chamou a atenção de Li Mei, que insistiu em comprar aquele exato modelo. Na opinião dela, uma ricaça como a senhorita Xia não se importaria em usar roupa igual e poderia comprar outra depois. Mas antes mesmo de aproveitar a sensação de vitória, ela quase explodiu. Xinxin mandou o gerente retirar as 2 peças da vitrine e ainda criticou o designer por ter perdido totalmente o senso estético. Li Mei não entendia porque estava sendo alvo. Achava que não tinha feito nada errado, retrucou: Xia Zixin, quem você pensa que é? Humilhando o cliente dentro da loja Vankou? A pergunta serviu para despertar a curiosidade de Lu Bogui também. Ele queria saber por que Xinxin podia ser tão mandona. Mas antes que ela respondesse, o gerente anunciou que recolheria as peças que Li Mei havia comprado. Li Mei gritou: cliente ere, é assim que tratam o rei? A Shu respondeu com calma: alguém na internet difamou nossa senhorita Xinxin dizendo que ela usava falsificação. Vocês duas usaram contas falsas para participar. Nossa senhorita não ter cobrado nada já é muita generosidade. Shu Youvei finalmente entendeu como as competidoras se atacavam nos bastidores. Já Lu Bogui pensou indignado: como ousam difamar Xia Zixin? Nem sabem de quem ela foi esposa. Enquanto ele se achava demais, Xinxin mostrou o verdadeiro significado de ser rica. Mandou embalar tudo da loja. O que a senhorita Shu gostou, mandei entregar na casa dela. Restante, enviou alguém para buscar. Então a Shu tirou uma Black Card e ainda por cima uma sem limite. Como o homem mais rico de Jianshen, Lu Bogui não engoliu essa humilhação. Ver o bonitão ao lado da ex-esposa pagar com uma Black Card limitada quase o fez infartar. Ele fez pose: Weiwei, qualquer coisa que você gostar eu compro. Depois disse seriamente ao atendente: tudo que a senhorita Shu pegou ou experimentou, mandei entregar para a família Lu. Mas a pose durou só 3 segundos. O atendente respondeu constrangido: Senhor Lu,
Esses itens já foram reservados pela senhorita Xia. Vendo sua tentativa de bancar o galã falhar miseravelmente, Lu Bogui ficou tão irritado que nem sabia o que dizer. Então Xinxin caminhou até Shu Youvei e segurou suavemente sua mão, o que deixou a garota, que sempre a tratou como ídolo, completamente corada. Xinxin disse: considere isso um presente pela nossa nova amizade, tudo bem? Shu Youvei ficou de boca aberta, sem acreditar que sua ídola realmente queria ser amiga dela. Quando voltou a si, virou-se para Lu Bogui e disse: a Xinxin está me dando um presente para de fazer essa cara, tá? Não fica bravo. A frase atingiu Lu Bogui em cheio. Ele ficou sem qualquer resposta. Por dentro, continuava a se convencer: ela só está fazendo isso porque me viu com minha noiva. Quer me provocar, com certeza é isso. No dia seguinte, o programa Mel de Amor 101 iniciou a live da entrada dos participantes na hospedagem. Antes que a apresentadora Shu Youvei terminasse a abertura, Li Mei já resmungava com aquele tom venenoso: por que a Xia Zixin está atrasada de novo? Não disse que ia cooperar com a live? Que estrelismo é esse? Isso imediatamente gerou críticas nos comentários, até que Li Mei congelou e murmurou: meu Deus, isso é exagerado demais. Xinxin desceu de uma limusine usando um vestido haute couture, óculos escuros e uma aura simplesmente devastadora. Atrás dela vinha um batalhão de serviçais, acompanhada por vários rapazes elegantes. Ela acenou para os participantes: desculpem a espera. Enquanto isso, Li Mei já tinha corrido para o quarto, fazendo uma live para aproveitar o hype. Mas o sorteio decidiu que ela dividiria o quarto justamente com Xinxin. Embora tivesse 10.000 lhamas correndo dentro da cabeça, ela ainda assim manteve a pose diante das câmeras e ofereceu um kit de maquiagem que estava divulgando como presente. Naquele momento, o coração de Li Mei quase sangrou. Mesmo sendo a amostra enviada pela marca, cada caixa custava mais de 50.000, difícil não doer. Para surpresa de todos, Xia Zixin nem olhou para o produto. Obrigada, mas não preciso. Eu nunca uso essas marcas de fora. A convidada ao lado, vendo a melhor amiga ser humilhada, apontou para Xia Zixin e disse: então a senhorita Xia usa qual creme milagroso? Mostra aí pra gente, deixa nós meras mortais darmos uma olhada. O mordomo Wang Zai tentou intervir ao ouvir tamanha grosseria. Xia Zixin tocou de leve no ombro dele. Achu, tudo bem. Depois sinalizou para a empregada trazer seus próprios cosméticos. Um estojo dourado e brilhante surgiu diante de todos. A bolsinha de maquiagem sozinha valia mais de 1 milhão, e os produtos eram feitos sob encomenda pelo laboratório particular da família. Uma atriz ao lado caiu na risada: laboratório próprio? Deve ser um fundo de quintal. Isso aí nem de graça eu queria, capaz de destruir meu rosto. Vendo tamanha ignorância, Xia Zixin nem se deu o trabalho de responder. Já o mordomo quase riu alto. Você acha mesmo que merece algo assim? Produtos desse nível jamais seriam dados para você. A atriz perdeu a linha. Deixa de pose. Rica desse jeito e veio ao programa fazer demonstração de Tai Chi? Pena que a embaixadora do Tai Chi não escolheu você, escolheram Li Mei. Até o herdeiro do Tai Chi, Gu Aiyu, foi pessoalmente visitá-la. A sempre cháver de Li Mei correu para fingir ser mediadora. King, fala menos. Com certeza existe um motivo para a senhorita Xia não ter sido convidada. Xia Zixin achou que bastaria mostrar seus cosméticos, mas como continuaram provocando, ela respondeu: até o pequeno Aiyu, quando me vê, precisa me cumprimentar direitinho. Ah, me poupe. O Gu Aiyu te conhece desde quando? Chama ele aqui então, deixa ele provar isso. O mordomo Wang Zai já rangeu os dentes. Se Xinxin não tivesse pedido para ele não agir por conta própria, ele já teria. Nesse momento, a empregada entregou o celular para Xia Zixin. Senhorita, já conectamos a ligação com Gu Aiyu. Xia Zixin disse algumas palavras e sentou-se para tomar café. Esperem. Em meia hora ele chega. Ninguém esperava que Xia Zixin fosse se gabar tanto. Li Mei aguardava o espetáculo, uma pessoa que nem grandes eventos conseguem chamar. E você acha que um telefonema resolve? Ridículo. Tentando diminuir Xia Zixin, Li Mei comentou com um tom cheio de falsidade: se quiser, posso falar com o mestre Aiyu e te colocar na seleção. Que tal? Já se passaram 4 minutos, viu? Com o tempo passando, a atriz ficou impaciente. Senhorita Xia, você está prestes a passar vergonha. Ainda falta 1 minuto. Qual a pressa? A batida na porta deixou o ambiente totalmente em silêncio. Com licença, posso entrar? Gu Aiyu entrou, e todos ficaram boquiabertos. Li Mei correu com sua ficha de inscrição, sorrindo: aqui estão meus materiais para a seleção do embaixador. Não imaginei incomodar o mestre Gu a vir pessoalmente. Gu Aiyu olhou para aquela mulher estranha. Eu não vim por isso. Entregue quando for participar da seleção. Em seguida, ele caminhou direto para Xia Zixin. Mordomo Wang imediatamente bloqueou o caminho. Xia Zixin o afastou suavemente e chamou: cheguei, pequeno Aiyu. Gu Aiyu aproximou-se respeitosamente. Pequena Xixu.
Xia Zixin ainda passou a mão no cabelo dele. Bom menino. Todos ficaram chocados de novo. Li Mei e a atriz sentiram o tapa ardendo no rosto. O rosto de Wang Zai escureceu. Xin chamou ele de pequeno Ai Yu, anotado. Inimigo. Antes disso, na apresentação de Xia Zixin, Li Mei ostentou no Livestreon o cargo de embaixadora do Taiji e tentou rebaixá-la. Mas bastou um telefonema para Xia Zixin chamar o herdeiro do Taiji, Gu Aiyu, que ainda chamou de pequena Xixu na frente de todos. A identidade de Xia Zixin virou assunto dominante nos comentários ao vivo, sem ela precisar dizer nada. Prestes a sair, Xia Zixin virou-se. Já definiram o embaixador do Taiji? Gu Aiyu respondeu rápido. Ainda está em seleção. Pequena Xixu, isso quer dizer que você vai aceitar o cargo? Tive interesse de repente. Eu aceito. Os olhos de Wai Yu brilharam. X1 vai ficar muito feliz. Xia Zixin pensou. Quem liga se ele vai ficar feliz? Do lado, Shu Qing gritou. Mestre Gu, vocês claramente tinham escolhido Li Mei como embaixadora. Por que mudar agora? Gu Wai Yu respondeu com tranquilidade. O embaixador ainda está em seleção. Ela só passou na primeira fase. Quem disse que já estava decidido? Com isso, a imagem falsa de Li Mei desmoronou. Xia Zixin ainda completou. Pelo visto, a senhorita Shu levou um belo tapa na cara hoje. Li Mei nunca imaginou esse desfecho e quis enfiar a cabeça num buraco. Saiu chorando do estúdio. Shu Qing virou-se e acusou. Humilhar a Lily ao vivo. Agora está feliz? Xia Zixin suspirou. Essa pergunta deveria fazer a senhorita Shu. Foi você que ficou me apressando para ligar. Sem palavras, Shu Qing tentou acertar Xia Zixin. Mas no segundo seguinte, seu braço fino foi segurado por duas mãos fortes ao mesmo tempo. Espremida entre dois homens furiosos, Shu Qing só conseguia tremer. Xia Zixin disse. Pare de me provocar daqui pra frente. Até o Charlie lá de casa disse que seu nível é feio. Ao perceber que nem o cachorro respeitava. Sem conseguir bater em ninguém e ainda humilhada, Shu Qing também saiu chorando. 3 mulheres, um espetáculo. Só estou o público comendo pipoca diante da tela. O diretor do programa nunca tinha visto algo assim, ficou completamente travado. Do outro lado, o mordomo Wang encarava Gu Aiyu cheio de hostilidade. O assistente sussurrou. Majestade, segure-se. De repente, uma empregada correu para dentro da sala com o celular na mão. Senhorita, a pessoa disse. Se quiser ver a criança, atenda a ligação. Naquela tarde, logo depois da gravação, Xia Zixin recebeu uma ligação do ex-marido canalha. Se quiser ver o bebê, venha me encontrar. Ela achava que após o divórcio cada um seguiria sua vida, jamais imaginou que ele usaria o recém-nascido para chantageá-la. A raiva subiu na hora. Ao lado dela, Wang e Gu Aiyu resmungaram baixinho. Aquele hipócrita fedia a falsidade. Segurando a fúria, a voz de Xia Zixin tremia. Lu Bogui, onde é o encontro? Minutos depois, Wang e Gu a acompanharam até o local marcado. Para evitar confusão, ela pediu que ficassem do lado de fora. Mas no instante em que abriu a porta, os dois entraram juntos mesmo assim. A primeira frase de Lu Bogui foi puro deboche. Quanto tempo de divórcio? E já arrumou 2 garotões para te seguir? Xia Zixin não ia mais engolir desaforo. Não tão rápido quanto você, Sr. Lu. Mal divorciou e já está noivo. Estamos empatados, né? Lu Bogui mostrou o celular irritado. Mesmo divorciada, você foi minha esposa. Se comporte. Não venha pedir minha ajuda quando acabar com a reputação destruída. Xia Zixin ficou paralisada. Ué, você não disse que eu veria o bebê? Lu Bogui levantou da cadeira com um ar de vitória. Isso aqui é a prova que comprei da Li Mei. Já destruí todas as outras cópias. Só esta está comigo. Mesmo agora, ainda penso no seu bem. Xia Zixin não ficou emocionada. Vai chorar? No segundo seguinte, Xia Zixin deu um tapa tão forte que ecoou pela sala. O celular dele voou longe e morreu no ar. K.O. instantâneo. Lu Bogui segurou o rosto manhoso. Por que você me bateu de novo? Rangendo os dentes, Xia Zixin rebateu. Eu devo ter ficado cega nesses 3 anos. Por causa de uma foto, você decidiu que eu era bancada por um velho? Ela nem quis discutir mais. Quando meu avô melhorar, eu mesma vou buscar a criança para criar. E mais uma coisa, se quiser que você e o grupo Lu permaneçam inteiros, pare de me provocar. Ao ver Xia Zixin prestes a sair, Lu Bogui murmurou. Você nunca me contou nada sobre a sua vida. Só disse que cresceu nas montanhas. Xia Zixin respondeu com calma. Porque você não quis ouvir no começo. Depois disso, parei de falar. Só então Lu Bogui pareceu perceber o quanto havia sido injusto com a ex-esposa. Tentou pedir desculpas, mas as palavras ficaram presas na garganta, aquela voz orgulhosa sussurrando. Você e o CEO do grupo Lu. Não pode baixar a cabeça. Xia Zixin soltou um suspiro de frustração. Quando ela virou para sair, Lu Bogui ainda tentou chamá-la. Mas os subordinados de Wang Zai o impediram ali mesmo. No caminho de volta, decidida a retomar a guarda do filho, Xia Zixin transferiu de volta 1 bilhão de ienes em pensão para a conta de Lu Bogui, junto com uma mensagem.
Se acha que a pensão foi demais, devolve. Não preciso desse troco. Se a sua cabeça não anda boa, compra algo que goste, vai que você nem acorde amanhã. Lu Bogui socou o encosto do banco da frente de tanta raiva, assustando o motorista. Continuou se fazendo de forte, mas por dentro ardia de ciúme, detestava imaginar outro homem perto da ex-mulher. No caminho de casa, Wang Zai percebeu o silêncio de Xia Zixin e se aproximou para confortá-la. Isso despertou o ciúme imediato de Gu Aiyu no banco da frente. Ele até pensou em virar mordomo dela também. De repente, uma notificação apareceu no celular e Gu Aiyu avisou rápido. Mestra Xixu, a Muyan te processou. Logo em seguida, o diretor do programa telefonou chorando, dizendo que a Muyan enviou uma notificação judicial, acusando o programa e Xia Zixin de difamar a marca. Xia Zixin disse para ele não surtar, desligou, abriu o post oficial da Muyan e ainda deu like antes de compartilhar. O diretor de Doce Romance viu quão tranquila ela estava e quase desmaiou no escritório. Droga! Custou tanto conseguir esses patrocinadores. Será que o programa vai morrer por causa de um processo? Li Mei, sempre tratando Xia Zixin como rival, aproximou-se dizendo: o gerente da Muyan me contou. Se você se desculpar com sinceridade, jantar com eles hoje, eles retiram o processo. O diretor, totalmente sem noção, reviveu na hora. Nem que eu tenha que ajoelhar, vou fazer a Xia Zixin ir. À noite, o presidente Zhao da Muyan, o diretor e Li Mei esperaram na sala VIP por uma hora inteira. Zhao Shuai já estava prestes a explodir. Até que a porta abriu, Xia Zixin entrou acompanhada de Ashu. Ao Shuai bateu na mesa, acusando-a de não ter sinceridade para se desculpar. Mas seus olhos estavam colados nela. Uma joia rara. Se eu conseguir levá-la hoje, vou me gabar disso a vida inteira. 5 minutos depois, Zhao Shuai já estava amarrado na cadeira como um pacote. O diretor levantou num pulo. Eu não vi nada. Senhorita Xia, fique à vontade. Li Mei saiu correndo atrás do diretor enquanto ameaçava. Xia Zixin, você os ofender o presidente Zhao, ele vai acabar com você. Ashu pegou a taça de vinho da mesa. O que você colocou aqui dentro? Zhao Shuai ainda xingava sem parar. Xia Zixin fez um gesto leve. Primeiro deem 100 tapas nele. Do lado de fora, Lu Bogui, que estava passando pelo corredor, ouviu alguém comentar que Xia Zixin estava sozinha com Zhao Shuai, famoso por ser um tarado. Pelas conversas, ele confirmou que Zhao Shuai tinha mesmo uma fama nojenta. Lu Bogui imediatamente ordenou: descubram onde a Xia Zixin está. Dentro da sala, Xia Zixin soltou um bocejo entediado. Ashu se aproximou com cuidado. Senhorita, volte para casa descansar. Aqui eu resolvo. De repente, um guarda arrombou a porta com um chute. Lu Bogui entrou berrando: quem meio desgraçado do Zhao Shuai? Zhao Shuai, todo roxo e amarrado, tremeu. Sou eu. Lu Bogui e seus seguranças ficaram imediatamente constrangidos. Xia Zixin ajeitou o cabelo e disse: entrar no quarto dos outros sem bater. É isso que o presidente Lu chama de educação? Lu Bogui ficou furioso, o rosto tenso. Xia Zixin, se você ousar me trair, você está ácada. Ashu imediatamente ficou na frente dela. Senhor Lu, o senhor já se divorciou dela. Os olhos de Lu Bogui se arregalaram. Só porque ela disse uma vez que você era o namorado dela, você acha que pode falar comigo assim? Você não passa de um escudo que ela puxou no improviso. Xin Xin apoiou a mão no ombro de Ashu. Engraçado, presidente Lu. A esposa atual você ignora, mas a ex-mulher você persegue sem parar. O Ashu é 10.000 vezes melhor que você. Como é que você acha que tudo que faço é para chamar sua atenção? Lu Bogui ficou sem palavras. Ashu envolveu o ombro de Xin Xin com carinho. Gritar com uma dama. É isso que o senhor Lu chama de boa educação? Até os seguranças atrás dele lançaram olhares de desprezo. Um deles se aproximou e sussurrou: presidente Lu, o senhor veio porque estava preocupado com a senhorita Xia. Porque nunca consegue falar isso direito. Mas vendo os dois se exibirem carinhosamente na sua frente, Lu Bogui rangeu os dentes de raiva. Só lhe restou sair, frustrado. Observando o sujeito ir embora, Ashu sentiu um aperto, com medo de que um dia Xin Xin voltasse para ele. Xia Zixin se espreguiçou. Vamos. Hora de voltar. No quarto ficou apenas o velho tarado amarrado ao Shuai, resmungando ameaças. Quando eu sair daqui, vocês vão ver. Depois que todos foram embora, Zhao Shuai jurou em silêncio que faria Xia Zixin pagar um preço caro. No dia seguinte, o diretor Zhao da Muyan abriu uma live acompanhado por Li Mei. Com aquele tom falso e adocicado, Li Mei disse: a Muyan nem queria brigar com a Xia Zixin. Era só ela pedir desculpas e tudo acabava. Mas a senhorita Xia trouxe gente para espancar o diretor Zhao. Os comentários começaram a disparar. Arrogante demais. A Muyan tem que processar até ela falir. Bater em alguém assim e não assumir responsabilidade? Vendo o chat totalmente a seu favor, Zhao Shuai continuou: ela reservou o salão ontem e nem pagou. No fim, eu tive que bancar os 180 mil.
Isso mostra que ela não tem nenhuma sinceridade. Ela ofendeu gravemente a nossa empresa. A Muyan não vai aceitar acordo, vamos até o fim. Ele ficou cada vez mais exaltado. Li Mei e o assistente tentaram acalmá-lo. Não se irrite, vai atrasar a cicatrização. Do outro lado, Xia Zixin também abriu sua live. Ainda falta a gente chegar. Sobre o diretor Zhao da Muyan, deixa eu explicar. Primeiro, eu não bati nele, não fui eu quem encostou nele. Segundo, a Muyan é marca de fundo de quintal. Sinceramente, eu que deveria pedir desculpa porque... Quanto à conta, eu só pedi para reservarem o salão. Em nenhum momento falei que eu ia pagar. De repente, algumas pessoas entraram pela porta. Xia Zixin olhou para a live com um ar misterioso. As pessoas que eu esperava chegaram. Aqui está o acadêmico Zhang do Instituto de Química da Universidade de Jianshen. Ao lado, o vice-reitor Li. Este é o acadêmico Liu, professor nacionalmente reconhecido em dermatologia. A aula de hoje analisa os ingredientes dos produtos da Muyan para que os internautas entendam na essência por que essa marca é uma falsificada. Enquanto isso, na live do diretor Zhao da Muyan, os comentários disparavam como a Muyan ainda não faliu. Marca pirata. Empresa sem vergonha. Gente, bora invadir a loja oficial deles agora. Os dois ficaram cada vez mais confusos até que surgiu um aviso do sistema. Devido a denúncias dos usuários, a live violou as regras e foi suspensa por 3 dias. Ambos ficaram chocados, sem entender nada. Cheio de raiva, o diretor Zhao descontou tudo em Li Mei, dando-lhe um tapa. Inútil. Até numa live você perde para Xia Zixin. Li Mei ficou indignada. No começo todos estavam xingando a Xia Zixin, como a opinião pública virou em menos de meia hora. Ela rosnou, eles nem sabem quem a Xia Zixin realmente é. Ela claramente bateu no diretor Zhao e ainda nega. Mentirosa. Xia Zixin pode esperar. Para se vingar, Li Mei decidiu expor a verdade, negar a agressão e divulgar as gravações escondidas para arruinar a reputação de Xia Zixin. Antes da live, Li Mei tinha colocado uma câmera oculta no salão. Mas, ao voltar correndo para o hotel, não encontrou a câmera em lugar nenhum. Nesse momento, alguém bateu à porta. A Shu entrou com seguranças e alertou friamente. Senhorita Li, quem faz coisa errada sempre recebe de volta. E você e o diretor Zhao parecem bem íntimos. Será que ele é o seu namorado? Li Mei viu a câmera escondida na mão de Yan Xiu e ficou suando frio, dando vários passos para trás. Começou a pedir desculpas desesperadamente, prometendo que nunca mais ousaria atacar a senhorita Xia. Yan Xiu a advertiu friamente, fique longe de Xia Zixin. Não cause mais problemas ou arque com as consequências. E a Shu King, ela vive provocando a Xin nas lives. Li Mei balançou a cabeça, aflita. Eu nem sou próxima dela. O que ela fala não tem nada a ver comigo. Ao sair, Yan Xiu completou calmamente, enquanto você não fizer besteira, eu não divulgarei a gravação. Do outro lado, o diretor Zhao da Muyan abriu outra live, chorando e acusando Xin de tê-lo agredido, tentando ganhar a compaixão dos internautas. De repente, o celular dele tocou. Ao Shuai ficou eufórico, era o chefão da Muyan, que havia voltado do exterior especialmente para tratar do assunto. Ele comemorou por dentro, agora Xia Zixin está acabada. Com o presidente entrando no caso, ela vai ter que me pedir desculpas. Ele anunciou para os espectadores: o presidente Mu já está a caminho. Em instantes, ele vai assumir esta live. Aguardem. Nesse momento, a porta se abriu. O jovem e competente presidente Mu entrou acompanhado do assistente. Ao Shuai correu para cumprimentá-lo curvando-se, mas o presidente Mu nem olhou para ele. Em vez disso, foi direto para a câmera, se curvou e pediu desculpas publicamente a Xia Zixin e declarou que, para demonstrar a sinceridade da empresa, Zhao Shuai estava oficialmente demitido e jamais seria recontratado. Zhao Shuai ficou paralisado, como se tivesse levado um raio na cabeça, sem acreditar no que ouviu. Aquela mulher havia investido 2 bilhões com facilidade para ajudar Mu Yanyu a abrir a marca, e mesmo assim ele foi prejudicado pelo próprio gerente de produto. O presidente da Muyan teve que vir pedir desculpas pessoalmente. E esse homem ainda teve a coragem de aproveitar a oportunidade. Enquanto a Shu não estava, chamou Xin nas escondidas para jantar. No restaurante luxuoso, a criada preparava cuidadosamente o guardanapo para Xin. De repente, o homem estendeu a mão e arrancou o guardanapo dela. Ancestral, deixa que eu faço, disse ele. Quando a criada levantou a taça para servir vinho tinto para Xin, ele tomou a taça também, deixando a moça imóvel e constrangida ao lado. Vendo tanta bajulação, Xin finalmente gritou, Mu Yanyu. O tom dela fez o homem congelar. Ancestral, pode falar. Eu só investi 2 bilhões porque achei que você tinha talento. E o que você fez? Criou Muyan. Que vergonha. O homem baixou a cabeça, envergonhado, pedindo desculpas sem parar. Xia Zixin completou, sem piedade, essa frase você deve dizer para si mesmo. Mu Yanyu ficou sem palavras na hora. Cansada, Xia Zixin pousou os talheres, bocejou e perguntou, cadê a Shu?
Nesse momento, passos soaram do lado de fora. A Shu entrou de terno impecável, imponente e elegante, dizendo gentilmente: senhorita, acabei de reservar o novo vestido que a senhora vai usar na próxima semana. Por isso me atrasei. Mu Yanhua levantou-se rapidamente e perguntou a Xia Zixin quem era a Shu. Xin apresentou os dois. O homem acabou de estender a mão para cumprimentar a Shu. Mas a Shu segurou Xin com as duas mãos e respondeu com calma: Senhor Mu, olá. Agora não é conveniente. Mu Yanhua ficou sem graça na hora. Xin bocejou de sono e a Shu a olhou com toda a ternura. Senhorita, vamos descansar. Antes de sair, Xin ainda aconselhou Mu Yanhua a fazer bons produtos em vez de gastar dinheiro em marketing para dar golpe. À noite, Li Mei voltou correndo para o apartamento do Honeylove, completamente nervosa. Shu Qing apareceu de repente no corredor, quase fazendo Li Mei pular de susto. Shu Qing contou que o presidente da Muyan havia pedido desculpas pessoalmente a Xia Zixin e Zhao Shuai tinha dito em declaração que Xin não agrediu. Você não viu Zhao Shuai apanhar aquele dia. Faz uma live e testemunha a favor dele. Mas a cabeça de Li Mei só pensava no aviso de Shu. Se mexesse com Xia Zixin de novo, o vídeo dela com Zhao Shuai seria exposto. Ela empurrou Shu Qing com raiva. Você já me fez perder o cargo de embaixadora do Taiji. Quer me ferrar outra vez? Não me enche mais. Tenho que me preparar para a próxima etapa. Ela saiu bufando. Vendo Li Mei ir embora, Shu Qing resmungou. No começo eu nem mexia com a Xin. Foi você que me arrastou nisso. Agora virei inimiga dela e você diz que eu te prejudiquei? Ótimo. Se vai me descartar, também não vou te obedecer mais. Ela então pegou o celular e enviou a foto que Li Mei havia tirado escondida, onde Xin abraçava o velho. Xin, espera só. No apartamento do Honeylove, o apresentador anunciou que a transmissão da semana havia acabado. A live faria uma pausa de um dia e voltaria depois com a fase de convivência. Os participantes suspiraram aliviados, dizendo que estavam exaustos e finalmente poderiam descansar. Já Xin tomava seu café tranquilamente, enquanto a Shu a servia com todo cuidado. De repente, um enorme buquê de rosas apareceu diante dela. Um jovem riquinho, todo bobo, gritava: Xin, minha esposa. A Shu estalou os dedos e os seguranças tiraram o sujeito na mesma hora, só então perceberam que era o primo do ex-marido canalha, o tal Wu Shao. A Shu pegou o buquê e entregou ao Xin ele mesmo, dizendo com ternura: senhorita, você trabalhou muito esta semana. Quando Xin ia aceitar o buquê, Shu Qing avançou com raiva e o arrancou da mão dela. Senhorita Xia, seu charme é forte mesmo. Até o jovem mestre o está caidinho. Xin sorriu. Até ciúme de praga você sente? Shu Qing mostrou a foto de Xin abraçando o velho. Eu achava que você só gostava de velhotes. Jovem mestre o pelo menosérico. E você ainda chama ele de praga? Ela ainda debochou, sorrindo de canto. Diz aí, senhorita Xia, quantos patrocinadores você tem afinal? Nesse momento, a conta Rei Dragão Yuji também publicou fotos íntimas de Xin com vários velhotes. As imagens subiram para os assuntos mais comentados na hora e os internautas esperavam para ver Xin cair do pedestal. Shu Qing ficou completamente confusa olhando as fotos. Pensou que, com um estilo de vida tão luxuoso, quantos patrocinadores Xin teria afinal? A Shu lançou um olhar feroz para Li Mei, que entrou em pânico. Não fui eu de verdade. Xin continuou tranquila e ainda comentou: não sabia que eu ficava tão linda até nas fotos escondidas. Me chamar de Sudaji moderna nem exagero. A Shu riu baixinho. Senhorita, isso é modéstia sua. Temendo que Shu Qing a arrastasse junto, Li Mei correu para impedi-la de falar mais. O diretor, morrendo de medo de o programa afundar, também tentou interrompê-la. Mas Shu Qing, já cheia de rancor, ignorou e gritou: procurando desculpa agora? Xin, calma como sempre, pegou o celular. Vou explicar agora. Ela editou as fotos com os tais velhos, marcou cada um deles e escreveu: parem de dormir, levantem e trabalhem. Os internautas surtaram. A Xin ficou louca. Vai expor os patrocinadores sozinha? Shu Qing zombou. Acha mesmo que a gente é idiota? Aqueles mestres não iam nem te notar. A garota chá verde Li Mei chegou perto e assegurou, dizendo para parar de falar e manter a paz entre os participantes, mas Shu Qing nem quis olhar para ela. Xin se levantou devagar e Ash colocou cuidadosamente um casaco sobre seus ombros. Desta vez, Xin decidiu não tolerar mais e disse direto: você continua tão impulsiva quanto da última vez. Parece que a lição do tapa na cara ainda não serviu. Shu Qing ficou totalmente confusa enquanto Li Mei deu vários passos para trás, pensando: se ela quiser morrer, que morra sozinha, só não me arraste junto. Ninguém esperava que o momento de vergonha viesse tão rápido. Vários mestres online responderam e marcaram a conta da Xin, rei da montanha. Ao ver isso, Shu Qing ficou furiosa, rangendo os dentes, sem entender por que sempre aparecia alguém para salvar a Xin nos momentos decisivos. Xin explicou com desdém: eles são meus mestres, aqueles que me viram crescer.
Shu King não acreditou, achando que Xinxin era só uma influenciadora que vivia de hype, fingindo ser rica. Como poderia valer mais de 100 milhões sozinha? Xinxin então soltou a bomba. Eu realmente não dependo só de mim. Eu tenho um patrocinador. Ash ficou tão chocado que desmaiou na hora. Xinxin ficou sem palavras. Ele realmente acreditou. Ela logo esclareceu: meu pai biológico é um patrocinador, ele é Ash o da grana. Só então Ash ficou aliviado. Shu King ficou morrendo de vergonha, achando que Xinxin estava brincando com ela, e as pessoas ao redor também começaram a duvidar. Nesse momento, 2 homens fortes entraram procurando por Shu King, e Shu King levantou a mão indicando que era ela. Mas ela jamais imaginou que os 2 fossem policiais, acusando-a de filmagem e divulgação ilegal de vídeos obscenos, criação de boatos e difamação contra Xinxin. Os policiais declararam que suas ações causaram sérios impactos negativos na internet e na sociedade, e que ela seria detida. Xinxin ficou chocada com a cena, completamente parada, sem saber o que dizer. Quando voltou a si, Xinxin olhou para Ash, mandou bem. Obrigada. Ao ouvir isso, Ash ficou emocionado como um cachorrinho feliz. Já o diretor do programa chorava ao lado, dizendo que o reality tinha acabado de engrenar e agora uma participante estava sendo levada presa. Antes de sair, Xinxin o tranquilizou, ela conseguiria recuperar a audiência perdida. O diretor agradeceu emocionado e pediu para Xinxin tomar cuidado no caminho. Ao entrar no carro, Xinxin viu Ash conversando com um homem desconhecido. Esse homem era o pai de Ucinian, que veio avisar pessoalmente que Ucinian havia sido enviado para a África por pelo menos 6 meses e não incomodaria mais a senhorita Xia. Ash respondeu com firmeza: você fez um bom trabalho. Diga a ele para focar no leilão do terreno no norte da cidade na semana que vem. O velho Wu ficou radiante com a notícia e decidiu deixar Ucinian na África por mais 2 anos, só para garantir. Xinxin observou Ash conversando animado com o estranho, completamente confusa. Quando Ash voltou, ela perguntou: você não é meu mordomo exclusivo? Por que está negociando negócios para o meu terceiro irmão? Ash inventou uma desculpa qualquer, dizendo que estava entregando algo para o terceiro jovem mestre. Mas eu vi você agora há pouco, você estava de mãos vazias. O segurança logo teve uma boa ideia, dizendo: entreguei um isqueiro, entreguei um beijo do terceiro jovem mestre, entreguei uma saudade. Ash ficou sem palavras. Ash só conseguiu fingir que não entendeu nada. Ele sempre usava a mesma desculpa, e Xinxin já tinha percebido o truque fazia tempo, só conseguia rir. Depois de terminar o programa Apartamento do Amor, Xinxin e Ash estavam voltando para a mansão quando um carro começou a buzinar e persegui-los. Era o idiota do Lu Bogui. Ele acusou Xinxin de ser infiel, dizendo que nunca viu sorrir tão bonito, que com ele sempre tinha cara feia. Mas então lembrou que, quando estavam juntos, ela sorria assim para ele o tempo todo. Ash e Xinxin olharam para trás, viram Lu Bogui e sentiram o humor azedar na hora. Xinxin resolveu ignorar e Ash mandou o segurança acelerar para despistá-lo. Porém, Lu Bogui gritou: Xinxin, o vovô está no hospital. Ele quer ver você. Depois da perseguição, os 2 carros chegaram ao hospital ao mesmo tempo. Ana caiu sobre o capô tentando respirar, enquanto Ash apoiava Xinxin com cuidado. No quarto, o velhinho estava jogando no celular. Xinxin entrou com flores. O avó se sentou imediatamente, animado. Xinxin, você veio. Ash percebeu algo estranho na hora. Ele não estava doente? O vovô respondeu: eu queria ver a Xinxin, por isso minha doença voltou. Depois reclamou com Lu Bogui, dizendo que ver a Xinxin uma vez era mais difícil do que tudo. Segurando o buquê, o vovô olhou para Ash. Ele agarrou a mão de Xinxin, os olhos brilhando. Esse é o seu novo namorado? Os 2 homens se encararam com puro ódio, como se quisessem se devorar vivos. Xinxin perguntou baixinho: vovô, o que acha dele? O vovô respondeu: combinam demais. E o melhor, você está muito melhor do que antes. Depois de se divorciar do Abog, sua vida realmente ficou ótima. Lu Bogui não presta, uma esposa tão boa e não soube valorizar. Um pecado. Ash completou: a chance nunca fica com quem não sabe valorizar. O vovô concordou imediatamente. Ele pegou as mãos dos 2 e aconselhou: cuide bem da Xinxin. Não seja cego como Lu Bogui. No dia que ele se arrepender, vou soltar fogos para comemorar. Lu Bogui não esperava ouvir isso do próprio avô. O vovô retrucou: se você não fosse meu neto, nem teria chance de conhecer a Xinxin. Até boto contra ela você não consegue resolver, como vai protegê-la? O reality Doce Romance voltou ao vivo. O apresentador anunciou que os participantes e os convidados fariam escolhas mútuas para formar CPS. Todos os convidados masculinos eram lindos e com corpos de dar inveja, fazendo as fãs gritarem sem parar. Oreias ficou ao lado do CEO mandão e escroto Lu Bogui. Ao ver Ash tão bonito, meio irritado, Lu Bogui rangia os dentes. Xinxin olhou para os 2, totalmente confusa.
Finalmente chegou a hora de revelar a primeira escolha dos convidados. Como era de se esperar, os dois escolheram Xinxin. Havia também outros 13 convidados masculinos no estúdio. Xinxin não ficou surpresa e ainda elogiou dizendo que eles tinham bom gosto. Então chegou a vez do quadro em que Xinxin escolhia um deles. Ash e Lu Bogui achavam que ela escolheria um dos dois. O cafajeste ainda fingiu estar indiferente. Mas Xinxin achou que um só não bastava, queria todos, menos o presidente Lu. Lu Bogui perdeu a calma e gritou, Xinxin. O apresentador, se divertindo, lembrou que ela só podia escolher um, deixando Xinxin com um enorme peso na consciência por rejeitar tantos homens bonitos. Depois de muito conflito interno, Xinxin finalmente tomou uma decisão. Então eu escolho ele. Assim ficou definido o primeiro CP da apresentação. O apresentador anunciou que os demais convidados formariam novos grupos. Como o presidente Lu não escolheu nenhuma participante, Lei Mei rejeitou todos os homens. O apresentador anunciou que os dois formariam um CP. O cafajeste roía os dentes vendo Xinxin conversando e rindo com Ash. Quando o apresentador a entrevistou, Xinxin revelou que sua apresentação da próxima semana seria cantar. A plateia imediatamente começou a pedir para ela cantar ali mesmo. Xinxin ficou tímida no começo. Depois pegou o microfone com confiança e começou a cantar, e descobriu-se que ela era totalmente desafinada. A plateia quase precisou de ambulância. Lu Bogui suspirou de alívio por dentro, ainda bem que em 3 anos ela nunca cantou uma vez sequer. Quanto mais Xinxin cantava, mais animada ficava, ignorando totalmente a reação do público. Sois, com audição não muito boa, aplaudia em silêncio. Para o programa continuar sem caos, o apresentador correu até ela, Senhorita Xia, 2 frases já são suficientes. De volta à mansão, Xinxin e Ash começaram a praticar piano juntos para o próximo episódio. Na live, Xinxin mostrou aos fãs a música que estava compondo pela metade e se gabou para Ash sobre sua inspiração criativa. Ash analisou cada nota com cuidado, um sorriso suave surgindo nos lábios. Ele disse com ternura, mal posso esperar para ouvir a música completa. A interação doce dos dois fez os fãs surtarem de amor. Enquanto isso, Lei Mei perguntava sobre a apresentação da semana seguinte. Lu Bogui assiste o Livive de Xinxin com uma cara péssima, sem vontade alguma de responder Lei Mei. Tomado de ciúmes, Lu Bogui resmungou a apresentação, se vira a ponto e descontou toda a raiva nela. O mau caráter dele virou alvo de críticas online, deixando Lei Mei sozinha em uma situação extremamente constrangedora. Logo chegou o momento da apresentação do Honey Love. Xinxin e Ash foram os primeiros a entrar no palco, sentando-se diante do piano. A melodia fluiu como uma nascente, suave, detalhada e hipnotizante. O público ficou tão emocionado que chorou. Ao final da apresentação, o auditório explodiu em aplausos, dizendo que foi lindo demais. Até a nova paixão do ex-marido Shu Youvei elogiou o primeiro lugar só pode ser deles. O canalha Lu Bogui e seu assistente assistiam ao palco com expressão triste, enquanto a maquiadora dizia que tinha lido a história de Xinxin nas notas da música. Ela suspirou, comentando que era a história de uma jovem que se apaixonou, perseguiu a felicidade sem medo e acabou ferida e torturada pelo amor. O assistente, que sabia da verdade, gritou na hora que ela estava falando bobagem. A mulher fechou a boca imediatamente. Mas Lu Bogui, sério, mandou que ela continuasse. Ela disse baixinho, ela ainda ama o ex-marido, por isso vive em dor, desespero e impotência. Lu Bogui congelou. Você está dizendo que ela ainda o ama. A mulher continuou, mas 3 anos depois o canalha forçou o divórcio, e então ela desistiu de tudo. O assistente ficou chocado. De onde você tirou essa história ouvindo essa música? Lu Bogui, abatido e tenso, perguntou alto, então você acha que ela já me deixou para trás? No palco do Honey Love, a apresentação dele com Lei Mei foi completamente travada. Ele estava de péssimo humor e não havia química nenhuma entre os dois. O público achou que era quase um esquete de comédia e teve pena de Lei Mei por estar no mesmo time que ele. Quando finalmente terminou, Lu Bogui saiu sem olhar para trás enquanto Lei Mei suspirava aliviada. Shu Youvei subiu ao palco, constrangida, tentando salvar a situação. Já Lei Mei, observando tudo, só pensava no quanto era humilhante amar alguém assim, que até permite que seu noivo faça CP com outra mulher. Ao voltar para a sala de descanso, o assistente entregou o celular para Lu Bogui. O canalha abriu o aparelho e, ao ver Xinxin tão próxima de Axil, ficou irritado na hora. De repente, um amigo mandou mensagem: Presidente Lu, tem muita gente na internet shippando CP Xinxin Axil. Ciumesart. Quem você quer que seja o padrasto do seu filho? Furioso, Lu Bogui respondeu na hora: vou me casar de novo com ela. Ela só está com raiva de mim. Vamos tirar o certificado novamente. O amigo ainda provocou: então corre. Se demorar, seu filho vai acabar chamando outro homem de papai.
Tomado pela raiva, Lubogui esmagou mais um celular. O aparelho caiu exatamente aos pés de Shu Youvei. Preocupada, ela perguntou por que ele estava tão bravo enquanto dava uma olhada discreta na tela. Seus olhos se arregalaram de repente. Lubogui correu e arrancou o celular de sua mão, frio. Não tem nada para olhar. O assistente sussurrou, com medo de que ela tivesse visto as mensagens anteriores. Mas já era tarde, Shu Youvei tinha descoberto o segredo. Mesmo assim, Lubogui fingiu que não era nada e tentou levá-la ao restaurante que ela sempre quis ir, mas levou um não imediato.